Ok. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre a questão de cálculos estequiométricos. Na nossa última aula, a gente trabalhou, foi 15 dias atrás, né? A questão de balanceamento de equações químicas e hoje vamos dar continuidade mais a cálculos relacionados a cálculos estequiométricos, tá bom? Então vamos compartilhar aqui. Só um minuto. Pronto. Estão enxergando a minha tela, né? Sim. Ok. Muito bem. Então, não estou com o microfone desligado, não, gente. Estão escutando, não? Estamos sim. Tá Tá ligado, bom, meu bem. obrigado. Toda vez, bom, vocês têm que ver lá suas questões de, de áudio e vídeo. Bom, então vamos falar aqui com relação a cálculos estequiométricos. Então, a gente viu, por favor, coloca microfone mudo cada vez que entrar. Luísa, mas você é muito feio, viu? Oi? Carne. Pimenta da... Pessoal, por favor, vamos deixar o microfone desligado, se não for para falar. Ah, Victoria, aqui já. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos fazer questões relacionadas a cálculos estequiométricos. Quando ocorre uma reação química, sim, a gente já viu que existem quantidades de reagentes e quantidade de produtos. Então, existem também umas proporções idênticas que estão dadas dentro dessa equação química. Portanto, é muito importante a gente ter, sim, um balanceamento certo dessa equação, tá? Ok. Vamos falar sobre uma questão chamada de mol. Mol é chamado de número fixo de partículas e ele é representado por um valor fixo. Um mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. 23 do quê? Então, pode ser de moléculas, de átomos, de íons, enfim. Esse número é fixo. Então, por exemplo, um mol de moléculas de água, sim, é equivalente também a ter 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de água. Um mol de átomo de carbono equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. E assim sucessivamente para todos os elementos. Tá? Se eu tenho íons, então um mol de íons de sódio equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. Então, um número fixo, tá? Ok? E esses mols de átomos, por exemplo, se a gente tem um elemento puro, sim, um elemento puro, eles já estão dados em forma de grama e estão dados na tabela periódica. Então, por exemplo, o carbono, tá? Se a gente for procurar na tabela periódica, ele tem um peso de 12 unidades atômicas. E isso equivale também a ter 12 gramas por mol. Ou seja, que um mol de carbono pesa 12 gramas. Professor, como a gente vê isso lá no, na tabela periódica? Então, vamos encontrar. Lara, não é no grupo na chamada, não. Não é o grupo lá do WhatsApp que entra. Ela não conseguiu entrar ainda.
É só clicar no ícone de entrar. Já vamos ter prova daqui a 15 dias já está entrando gente nova ainda. Vai decorrer muito atrás do conteúdo, tá? Obrigado, Vitória. Muito bem. Aonde conseguimos esses dados de, por exemplo, que o carbono pesa 12, que o enxofre pesa 32, enfim. A gente procura na tabela periódica. Vou te mostrar na tabela periódica. Aqui, tá? Então, por exemplo, temos o elemento, sim? E aqui, esse número que está aqui na parte de cima, esse 55, por exemplo, o ferro pesa 55 de massa atômica, ou seja, 55,8 gramas por mol. Vamos ver a do carbono. Quem me tirou da gravação, gente? Nossa, não podem ficar quietinhas. Não, porque aparece a gravação aqui que parou. Está certa. Tá, vou voltar aqui. Então vamos lá. Eu falei então na tabela periódica que, por exemplo, o carbono está aqui. Olha, o carbono tem 12, sim, e temos o 12 de massa atômica, tá? Então vamos voltar lá. Esse numerinho que está aqui é que vai acompanhar, sim, a massa atômica do elemento, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, o enxofre são 32 gramas. O que significa isso? Então, 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. E assim sucessivamente para todos os elementos da tabela periódica. Caio, já temos sim prova marcada daqui a 15 dias é o simulado, dia 9 de maio. Obrigado, Maria Cristina. Vai ser o simulado aqui em sala de aula, dia 9, o primeiro simulado. Eu penso que para quem está entrando hoje por primeira vez, acesse ao conteúdo da aula, da primeira aula. Tá? Vou mostrar aonde ele está. Aqui no chat, no nosso chat, Caio, aqui na parte de cima, eu deixo uma mensagem, tá? Que se você vai, aqui está nas gravações das aulas. Hoje é a nossa 8ª aula. Então, peço para que você já acesse a primeira aula e estude ali. Ah, não viu a última? Tá bom. Tá bom, ok. Mas aí, então quem está entrando hoje pode já acessar aqui as aulas e aqui na primeira aula tem as datas das provas, dos simulados e de tudo, tá? Ok. Então vamos continuar. E agora o que acontece? Isso aqui para um elemento, tá? Eu fui lá ver na tabela periódica, estamos falando de elementos. Então, por exemplo, o cobre, sim, ele tem 64 gramas de cobre por mol, tá? O mercúrio é um dos elementos pesados. Olha só, 1 mol de mercúrio, ela pesa 201 gramas. Ok, então o que acontece? Isso, quando a gente está falando, Lara, a prova essa daqui vai ser online, não precisa agendar, tá? Essa daqui sim é online, em casa. Bom, de- pessoal, assiste na aula e depois assiste na primeira, que não chegou hoje, assiste a primeira aula, que lá tem tudo. Primeiro assiste a aula hoje, tenta acompanhar e depois essas dúvidas podem ser tiradas sim, no ambiente da primeira aula, da gravação. Ok. No que eu tinha falado anteriormente, eram de elementos. Agora, o que acontece? Agora, quando temos moléculas, é a combinação de dois ou mais elementos. Então, por exemplo, temos a água.
água é um dos elementos mais fáceis que a gente vai poder achar. Se eu for ver lá, quem está me ligando, gente? Um minuto, pessoal. Um minuto, só para que tá impossível. Tá me chamando pelo inbox, o pessoal tá toda aula assim. Meu Deus. Bom, de novo, vou compartilhar aqui. Ok. Então, o que acontece? A água está composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Se eu for ver lá na tabela periódica, o hidrogênio ele pesa 1 grama e o oxigênio ele pesa 16 gramas. Os elementos sozinhos. A gente pode corroborar. Vamos lá. Ó, hidrogênio 1. Tá? Pessoal, com relação à prova que estão comentando no chat, você consegue acessar pelo ambiente, certo? Pelo o aplicativo Minha Estácio, pela Saba. Ali vai aparecer AVS. Se ela aparece online, é porque você vai fazer online. Se para você aparecer no polo, vai ter que ir no polo. Que eu saiba, essa disciplina aqui não precisa agendar no polo. Não são todas que vão ser no polo. Então, se alguém puder verificar em seu aplicativo como está aparecendo, tá? Aí pode ajudar. Porque pode ser que, em realidade, ela seja totalmente online. Pode ser que alguns tenham que ir no polo. Sim? Se alguém verificar ali como aparece, tá bom? Bom, beleza. Então, vamos observar aqui. O hidrogênio, ele tem 1 grama, certo? E o outro, o oxigênio, olha só, o oxigênio tem 16. A gente pode fazer aproximações a números inteiros, tá bom? Assim, esse é 15,99, vamos ser 16, tá? Ok. Então, quando a gente tem um, um composto, tá? Eu primeiro procuro na tabela periódica o peso de cada um deles. E aí eu vou calcular agora a massa molar. A massa molar seria a combinação. Massa molar ou massa molecular. Então vamos fazer a da água. Que significaria? Quantos átomos de água, Breno, na tua aparece que é no polo, então vai ter que agendar, tá bom? É que todo mundo não é todo mundo no polo e todo mundo online. Se tem que ser no polo, aí vai ter que agendar, tá bom? Se for online, vai ser em casa. Mas vocês conseguem verificar isso já no aplicativo, vendo lá. Coloca um microfone mudo quem chegou, quem entrou agora. Obrigado.
Ok. Então vamos lá. A massa molar da água. A água tem 2 átomos. Sim, aqui temos um subíndice que tem 2. Ou seja, vamos ter que multiplicar 2 vezes, sim, a massa molar do hidrogênio mais a do oxigênio. Então, o que ficaria? 2 vezes o hidrogênio pesa 1 grama, mais 16 do oxigênio. Então, a água equivale a 18 gramas por mol. Tá? Essa é a massa molar de um composto. Então, você vai ter que multiplicar, sim, pelo coeficiente aqui, subíndice, a massa molar daquele elemento. E vai fazer um somatório. Tá? Então, vamos fazer, por exemplo, esse aqui do etanol. Sim? Ó, o etanol tem, além de ter hidrogênio e oxigênio, ele tem carbono. E o carbono é 12. Então, vamos fazer a do etanol. Teríamos que multiplicar 2 vezes a do carbono, mais quantos átomos de hidrogênio temos? 5. Aqui temos, digo, 6. Temos 5 mais 1. Ou seja, temos 6. Teríamos que multiplicar por 6 do hidrogênio mais 1 oxigênio. Eita, esse aqui nem vou colocar, é oxigênio. Então, como fica? 2 vezes 12, que é o valor do carbono, 6 vezes 1, que é do hidrogênio, e 16, que é de oxigênio. Aí, se vocês fazem a conta, vai dar 2 vezes 12, 24, mais 6, mais 16. Então, 24 mais 6 mais 16 equivale a 46 gramas. E aqui a gente pode ver que aparece mesmo 46 gramas para o etanol. Se vocês fizerem o mesmo para a glicose e sacarose, vão chegar a esses resultados que estão aqui. Mas a gente vai fazer mais exercícios sobre calcular a massa molar para certas moléculas. Aqui temos. Ok. A massa molecular ou a massa molar é a soma da massa atômica para os átomos da fórmula. Aqui temos. Aqui vemos o ácido sulfúrico. Então, lá na tabela periódica, então temos hidrogênio, equivale a 1 grama, mol, 1 grama mol, tá? O oxigênio, oxigênio sino 2, desculpa, 16 gramas. E o enxofre, a gente vai ver porque eu não me lembro, acho que ele é 32. Enxofre, aqui, 32, tá bom? Isso, obrigado, Caio. 32, maravilha. Ok? Então vamos lá. A massa molar para o ácido sulfúrico seriam 2 do hidrogênio, certo? Ali está escrito 2 vezes hidrogênio, mais 1 de enxofre, mais 4 do oxigênio. E já agora colocamos os valores. Hidrogênio 1, enxofre 32 e 4 vezes 16, que é o oxigênio. Temos 2 mais 32, mais 4 vezes 16, 64. Se a gente for somar, vai ser 2 mais 32 mais 64. Ou seja, 98 gramas por mol. De quê? Do ácido sulfúrico. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico.
Aqui eu coloquei outra, tá? Que é dessa molécula. Eu não me lembro se essa é. A gente já fez essa lá. Não, sacarose. É a sacarose. Então vamos lá. Temos carbono. O carbono é 12. Quanto seria? Eu vou deixar. Tentem fazer vocês aí. Temos 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Tentem fazer vocês. 5 minutinhos para fazer. Lucas, muito bem. 180. Maravilha, Caio. Esperar o pessoal tentar fazer. Gabriel, essa tabela, eu coloco a tabela online, tá? É o da Wikipedia. Deixa eu vou colocar aqui no chat. Caio, você imprimiu? Muito legal. Colocou na parede, cara. Muito bom. Beleza. Ah, deixa eu voltar aqui no slide. Boa. Maravilha. Então vamos ver aqui. Do carbono, da sacarose, então temos 6 carbonos mais 12 de hidrogênios mais 6 vezes oxigênio. Caraca, ficou muito legal. Parabéns. Tenta imprimir essa aqui da Wikipedia, tá? Ficou legal. Boa, boa. E lembrem que para a prova vocês podem levar a tabela periódica, tá bom? Se for no polo. Então vamos lá. 6 do carbono. Carbono pesa 12. O hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16. 6 vezes 12, 72, mais 12, mais 6 vezes 16, 96. 72 mais 12 mais 96, temos que são 180 gramas por mol. Grama mol. Beleza? Então é bem simples. Da massa molar de um elemento, do elemento você consegue lá na tabela periódica. Do composto e massa molecular ali tem que fazer por cada um dos elementos que estão dentro daquela molécula. E mais um, só para a gente se acostumar aqui, esse é facinho, tá? Esse é o dióxido de carbono. Então a massa molar do dióxido de carbono será igual a somente do carbono, temos só um átomo, e 2 vezes oxigênio. São quebrados, sempre aproxima para um inteiro, tá? Deixa eu te mostrar um aqui. Olha só, Caio, que perguntou. Por exemplo, o alumínio, sim, ele é 26,9, arredonda para 27. Lembra do arredondamento que a gente fez da primeira aula? A gente arredondava, se era maior que 5, você vai para o próximo inteiro. Se é menor que 5, você deixa como está. Então vamos ver aqui, ó. 28 do silício, 28,08, deixa em 28. Esse é zero menor de 5, tá? Fósforo, olha, o fósforo aqui seria 30,9, vai para 31. Bom,
boa sua pergunta. Ok. Aqui vamos ver agora, então, por exemplo, do carbono, é 12. E temos 2 oxigênios. 12 mais 32. 44. Tá? Muito bem. Tamires, 44 gramas por mol. Dúvidas? Por enquanto, de massa molar? Tá tranquilo, né? Então, vamos continuar. Tranquilão aqui. Sim. Agora, o que acontece? A gente vai fazer algumas aplicações, sim? Por exemplo, eu consigo fazer uma conversão, sim? Conversão entre gramas e entre mol. Tá? Como eu faço essa conversão? Utilizando a massa molar ou a massa atômica do elemento. Aqui temos uma questão, por exemplo, quantos mols de níquel há em 4,50 gramas deste elemento? Na tabela, aqui ele não arredondou, ok? O níquel é 58,71 na tabela. A pergunta é quantos mols temos em 4,50 gramas deste elemento? Se eu for lá na tabela, vamos ver o níquel. O níquel está aqui. Não, cobre, cobalto, níquel, aqui. Ó, em realidade aqui está 58,69, ok. Não tem problema não. Sim, aqui está 58,71. Ok. É de 59. Se a gente quiser arredondar, vamos arredondar para 59. Tá? Que significa? Lá na tabela está escrito que seria 59 gramas mol, certo? Então, isso que significa? De acordo com o que está na tabela periódica, fala o seguinte, olha só, 1 mol de níquel, sim, tem quantas gramas? 59 gramas de níquel. Isso é o que está falando na tabela periódica, certo? 1 mol de níquel tem 59 gramas. A pergunta é saber quantas mols de níquel temos se em vez de ter 59, eu tenho 4,50 gramas de níquel. O que eu estou fazendo? Uma simples regra de 3. Tá? De onde eu parti? Parti, sim, da massa molar ou da massa atômica do elemento. Tá? Regra de 3, como faço? Então, x é igual a. Eu vou multiplicar primeiro. Sempre vai deixar dividindo aquele que é do oposto. Tá? O produto, sim, da diagonal. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui e multiplica com esse daqui. Tá? No numerador. 1 mol de níquel vezes 4,50 gramas de níquel. Dividido, sempre do denominador, é o oposto a ele. Tá? Então, dividido em 59 gramas de níquel. Observem as unidades. Grama com grama de níquel se simplifica. E que ficou? Somente ficou mol como unidade. Mas aqui a gente tem que fazer o produto dos números. Quais produtos? 1 vezes 4,50, então vai ficar 4,50 mol de níquel, dividido em 59. 4,50 dividido em 59. Ou seja, que temos 0,076, bom, 0,0763 mols de níquel.
esse mol que está aqui é o equivalente que está dentro de 450 gramas. Mas de onde a gente partiu de novo? Da massa molar ou da massa atômica, que é, no caso da massa atômica, se for do elemento, e a massa molar ou molecular, se for de um composto. Vamos fazer mais exercícios desse aqui. Olha só. Se eu fiz de gramas para mol, também posso calcular de mol para gramas. Faz o sentido oposto. Mas a analogia é a mesma. O raciocínio matemático é o mesmo. Acho que aqui temos mais um. Olha só. Quantas gramas de ouro, existem em 0,250 mol de ouro? Um mol aqui, ouro. Eu vou procurar na tabela periódica. Aqui está falando que 197. Vamos ver nessa tabela quanto é. Ouro. 197, arredondou. Tá? Ok? Tá certo. Então, de novo, partimos da massa atômica ou da massa molar. Lá fala o seguinte, olha só, o ouro na tabela periódica, ele fala que é 197 gramas mol. ¿Sí? Que significa isso? Que um mol de ouro pesa 197 gramas de ouro. Sim. Quantas gramas, é a pergunta, de ouro, certo? Se temos quanto? 0,250 mol de ouro. Professor, mas como sabe você que coloca aqui? Olha só, se eu escrever mol aqui em cima, você tem que ter mol embaixo. Se aqui é grama, aqui é a minha incógnita, entendeu? Tem que colocar assim, na coluna aqui com a mesma unidade e na coluna daqui com a mesma unidade. Observem aqui. Aqui era grama e aqui coloquei embaixo grama. Aqui era mol e a incógnita era mol. Estou voltando de novo para o exercício atual. Ó, mol, certo? Grama e a incógnita aqui que seria em grama. Ok. O x com a incógnita será igual a uma razão de uma regra de 3. Lembrando que sempre que está no oposto do x é o que está no denominador. Então já sabemos que no denominador aqui seria 1 mol de ouro. Tá? Tá bom? E agora, o produto das outras aqui, certo? Seria 0,250 mol de ouro vezes 197 gramas de ouro. Observem com as unidades, tem que ter uma analogia ali de conversão de unidades, tá? Mol com mol se simplifica, que ficou 0,250 vezes 197, dividido em 1. Dividido em 1 não preciso escrever. Então, ficou 49,25 gramas de ouro. Tá bom? E o produto de 0,250 vezes 1,97 dividido em 1. 49,25. Muito bem, Gabriel. Beleza, vamos continuar. Também podemos aplicar o mol em fórmulas químicas. Então, por exemplo, essa pergunta aqui. Quantos mols de átomos de oxigênio estão combinados com 6,20 mols de átomo de fósforo na molécula de um ácido fosfórico? Tá? Ok. Quantos mols? Então, por exemplo, essas combinações aqui
essa molécula de ácido de fosfórico, posso falar assim, ele tem uma combinação de 3 mols de hidrogênios com 1 mol de fósforo, com 1 mol certo? De 4 mols de oxigênio. Aí o que acontece? Ele está falando o seguinte, olha só. Eu tenho 6,20 mols de átomos de fósforo, certo? Eu preciso saber quantos mols de oxigênio temos. Pessoal, quando fala aqui mols de átomos, é o mesmo que ter átomos, tá? Não precisa escrever mol. Mas, por exemplo, esta molécula aqui, ela tem 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Então, tá bom. Se aqui eu tenho mols ou átomo de fósforo, eu preciso ter um produto ou uma conversão aqui para simplificar. E eu preciso saber de oxigênio. Então, o que acontece? Significa que aqui tem que ter átomos de fósforo e aqui eu preciso ter átomos de oxigênio. Por que, professor? Porque assim você consegue simplificar esse com esse e só ficaria nos átomos de oxigênio, certo? Estou falando das unidades. Mas o que me daria a relação das fórmulas? Aqui, na fórmula do ácido fosfórico, quantos átomos de fósforo temos? Um, certo? Então, aqui o que vem? Dentro desse aqui, sim, temos um átomo de fósforo para quantos de oxigênio? Para 4 átomos de oxigênio dentro da molécula. Então, o que ficaria? Isso equivale a 6,20 vezes 4, dividido em 1. Dividido em 1 não tem como, dividido em 1 vai ser o mesmo valor. 6,20 vezes 4, ou seja, 24,8 mols, átomos de oxigênio. Tá? Professor, não entendi muito bem, então vamos fazer outro aqui. Quantos átomos de oxigênios estão combinados estão combinados com 3,2 átomos de enxofre, sim, no ácido sulfúrico. Sim? Quantos átomos de oxigênio estão combinados com 3,2 átomos de enxofre em um H2SO4? Então, partimos do que está escrito. 3,2 átomos de enxofre. Agora, analisamos dentro da fórmula, sim, temos que, dentro da fórmula, temos um átomo de enxofre para quantos de oxigênio? 4 átomos de oxigênio. Átomo de enxofre com átomo de enxofre simplifica. E que temos? 3,2 que multiplica o 4. Sim, ignora o mol total, tá? Tipo, lá não temos nada, mas poderia ter a relação de hidrogênio, se eu quiser. Aí você somente vai pegar os que interessam. Ignora o restante. Está combinando enxofre com oxigênio, tá? Hidrogênio ficou com Deus, tá bom? Neste caso, mas eu poderia ter pedido também uma combinação, quantos átomos de hidrogênio estão combinados com 3,2 átomos de enxofre. E isso equivale a 12,8
átomos de oxigênio. Tá bom? Ok. Vamos fazer mais um. Ok, não, aqui já vamos para entrar com este aqui, professor, né? Com o hidrogênio, beleza. Vamos fazer um com hidrogênio. Deixa eu só vou finalizar aqui e eu vou copiar esse aqui. Excelente. Vamos lá. Quantos? Ai, caraca. Átomos de hidrogênio, sim, estão em 3,2 átomos de enxofre dentro da molécula de H2SO4. Então, começamos. 3,2 átomos de enxofre vezes a relação. E nesta molécula temos um átomo de enxofre. ¿Para quantos? Para 2 átomos de hidrogênio. Esqueci oxigênio, não tem nada. Viu? Átomo de enxofre com átomo simplifica. E que ficou? 3,2 vezes 2. 6,4 de hidrogênio. Tá bom? Poderia ter feito uma regra de 3. Também pode fazer uma conta de 3. Você pode falar o seguinte, olha só. 2 átomos de hidrogênio estão para um átomo de enxofre. Qual seria a relação de hidrogênio se eu tenho 3,2 átomos de enxofre? A regra de 3, sabemos que seria 2 vezes 3,2 dividido em 1. Vai dar os 6,4 átomos de hidrogênio. Hidrogênio sin um 2, tá? Estou acostumado a escrever hidrogênio. Beleza? Se você quiser fazer, pode fazer regra de 3 também. Bom? Sim, se o enxofre fosse em 2, dividiria em 2. Exatamente. Tá? Muito bem. Agora vamos falar, daria o mesmo de 3,2, é isso mesmo. Agora vamos falar sobre estequiometria. Nós vimos que na semana passada é importante balancear as equações. Então, balancear uma equação é que o que está daqui seja igual de lá em relação de cada elemento. Aqui temos um de 1 vezes 2, temos 2 nitrogênios, certo? Isso já está balanceada. Temos 2 nitrogênios. De hidrogênios temos 3 vezes 2. Lembra que multiplica o coeficiente com o subíndice. Então, teríamos 6 hidrogênios. Deste lado também tem que ter 2 nitrogênios. E está certo, olha só. Temos 2 nitrogênios mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, está balanceada a equação. Temos 2 nitrogênios de um lado e 6 hidrogênios. Tá bom? Esses coeficientes na reação química,
eles também podem ser descritos como mol. Então, por exemplo, o que significa? Eu posso ler a reação química da seguinte forma. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de NH3, de amoníaco. Tá? Tá bom? Ficou claro com relação a mols? Eu vejo os coeficientes. Sim. Olha só, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 de amônia. Tá? Mas eu posso usar também gramas. Tá? Mas como gramas? Ah, pela massa molar. O nitrogênio, ele é 14, se não me engano. 14 gramas. Como temos 2 nitrogênios, que seriam 28, certo? Então, observe. Você vai pegar a massa molar e vai multiplicar pelo coeficiente, se for o caso de gramas. Então, o que acontece? A molécula de nitrogênio pesa 28 gramas. A molécula de hidrogênio, H2, seriam 2. Mas como temos o 3 de coeficiente, então seriam 6 gramas. Agora fazemos o mesmo deste lado. Vamos ver a massa molar do NH3. Nitrogênio é 14 e temos 3 hidrogênios, 17, certo? Agora, o que acontece? 17, mas dentro da reação química, temos que multiplicar por 2, certo? Então, seria 2 vezes 17 gramas, equivale a 34 gramas. Então, se eu pegar a massa molar, tem que bater. Olha só, 28 gramas mais 6, 34. Tudo bem? Posso também utilizar os mols. Lembra que 1 mol ou molécula equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. Aqui temos 3 mols para o hidrogênio, então ficaria 3 vezes 6,02 dá 18. Aqui temos 2, dá 12. Como assim diminuiu? Aonde está Eu acho trocado? que os volumes ali, que no primeiro é um Ah, volume, tá. Nos volumes já vou chegar lá. Olha só. Primeiro, das mol ficou clara, certo? Estou indo uma por uma. Tá? Das gramas, 6 mais 2, 12. Aonde? Espera aí, de novo. Vamos focar só nas gramas, tá? Deixa eu vou finalizar aqui, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou fazer de novo, tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu vou falar só das gramas. Para as gramas, eu vou fazer a massa molar, tá? Então sabemos que o nitrogênio é 12. Nitrogênio é 14. Se eu tenho N2, seria 28 gramas, certo? De acordo com a massa molar. O hidrogênio, o O2, H2, desculpa, é 2 gramas. E o NH3 seria 14 mais 3, 17. Esse é o valor certinho, sem nada de multiplicar com coeficientes. Tá? Mas eu tenho que ver os coeficientes da equação. Então, por exemplo, para o nitrogênio, seria 1 vezes a massa molar do nitrogênio, 28.
para o hidrogênio, temos 3 moléculas vezes as gramas do hidrogênio, que é 2. E para a amônia, sim, seriam 2 vezes a massa molar da amônia, 17. Então, aqui seria 28 gramas de nitrogênio com 6 gramas de hidrogênio, produzem 34 gramas de amônia. Ficou claro? Então, tem, sim, um balanço ali matemático com relação às gramas, se eu quero trabalhar essa questão em gramas. Ficou claro, Gabriel? Usando a massa molar, tá? O nitrogênio é 14, mas como temos 2 aqui de subíndice, tem que multiplicar por 2. Sim, Luciana, o nitrogênio, ele é 14 na tabela periódica. Ó, nitrogênio é 14, tá? A parte rosa de embaixo, tá bom. Ok. Agora, essa daqui de moléculas. Ok. Essa de moléculas, sabemos que uma mol, sim, é 6,02. Ah, tá. Não, mas é... Tá, 6,02 por 10 elevado a 23 é uma mol dessa aqui inteira. Aqui temos 3, então tem que multiplicar 3 vezes 6,02. Ah, trocou. Sim, tá certo. Espera aí. 6,02 expoente a 23 vezes 3. 1,80 por 10 elevado... Tá certo aqui. Tá certo aqui. Agora, 6,02 vezes 2. Tá certo. Tá bom? Mas o que me interessa agora é explicar a do volume. Ok? Sim, o cálculo é pela quantidade de mols. Tá? Você tem que multiplicar pela quantidade de mols. Tá? O que acontece? Estequiometricamente, tá? Estequiometricamente, um mol contém em volume 22,71 litros em condições normais de temperatura e pressão. Tá? Então, se tem uma reação aqui, olha só, tenho uma mol de nitrogênio, ou seja, tenho 22,71. Aqui temos 3 mols de hidrogênio, então seria 3 vezes 22,71, 68,13. Tá? Da molécula... Ah, da molécula já vou explicar, peraí. E da amônia temos 2, então seria 2. Esse aqui seria 3 vezes, porque temos 3 moléculas, 22,71. E aqui temos 2 moléculas vezes 22,71. Por isso que dá 45. Ok? Com relação às moléculas, uma mol, sim, uma mol também equivale, no início da aula falei que era o número de Avogadro, por 10 elevado a 23 moléculas. Então, o que acontece? Aqui teria uma para o nitrogênio. Se eu pegar, aqui temos 3 vezes 6,02 por 10 elevado a 23, vai dar esse valor. Mas seria 6,02 para qualquer elemento? Sim, para qualquer elemento.
Gabriel, lembre-se que é estequiometricamente, tá? Olha só, contamos aqui, está balanceada a equação. É contar o número de elementos antes nos reagentes tem que ser igual ao número de elementos depois do reagente. Então, poderia ter citado 1, 3, 1, 1, 2, 2. Tem que ver a estequiometria dos elementos, tá? Se você somar os elementos, um por um, cada um deles, vai dar certo. Vamos ter 2 nitrogênios e 6 hidrogênios nos reagentes. E nos produtos, vamos ter 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, tá? Esse coeficiente está falando de mol da molécula. Agora, da molécula, sim, em si. Mas dos elementos tem que dar certinha a soma, ok? Quem falou? Sim, vai ser esse número aqui para a molécula. Então, por exemplo, aqui temos 3 vezes 6,02, dá esse número. E do caso da amônia, seria 2 vezes 6,02 por 10 elevado a 23, vai dar esse valor, ok? E em volume, falaríamos de um volume com 3 volumes, produz 2 volumes. Mas geralmente utilizamos este daqui em condições normais de temperatura e de pressão. A gente vai fazendo exercícios e vai se acostumando, tá? Então vamos ver aqui um exercício. De novo. A gente tinha feito, deixa eu só pegar as massas molares. Massa molar, tá? Só porque a gente vai trabalhar com massas molares. Quando pede grama, trabalhamos com massa molar. Então, nitrogênio, já sabem que é 28, né? 28 gramas por mol. Hidrogênio, já sabemos que são 2. E o amônio é 34, está escrito aqui. 34. Ah, não. Ele sozinho não é 34. É 17. Mole é uma unidade de medida sempre. Vai ser isso aí. 6,02 por 10 elevado a 23. É o número de Avogadro. Tá? Ok? Essas são as massas molares. Então, nitrogênio 28, hidrogênio 2 e amônia é 17. Então, vamos prestar atenção. Qual seria a massa de NH3 produzida a partir de 33,6 gramas de nitrogênio? Primeiro, eu vou colocar em gramas. Está falando tudo de gramas. Então, vou fazer essa relação de gramas. Então, aqui temos. O que me interessa? Nitrogênio, sim, e amônia. Então, o que significa? Que hidrogênio não estou nem aí para o cálculo. Quantas gramas temos de nitrogênio? Seriam 28 gramas, certo? De acordo com a massa molecular. Então, 28 gramas de nitrogênio reagem para produzir quantas gramas de amônia? 17 vezes 2, porque temos 2 mols aqui. 17 vezes 2, 34. Isso somente a partir dos dados da massa molar. Eu não fiz nada, ainda da questão. Eu peguei aqui, olha, relacionei, temos um mol de nitrogênio que pesa 28 gramas. 2 mols de NH3 pesariam 34. Uma mol sozinha de NH3 é 17. 17 vezes 2, 34. Ok. Eu só peguei as massas molares. Agora, eu vou fazer o que está pedindo o enunciado. Qual é a massa de NH3 a partir de 33,6
gramas de nitrogênio. Regra de 3. Sim, sempre vai procurar na tabela, ok? Temos, denominador seria o 28 gramas, que é o oposto ao x, e depois o produto dos outros valores. Vamos ver as unidades. Ó, grama de nitrogênio com grama simplifica. Que ficou? Gramas de NH3. Agora fazemos os produtos. Sim, vai ficar 33,6, que multiplica 34 e divide em 28. Tá fazendo esse cálculo aqui, todo mundo na calculadora. Quarenta vírgula 8 gramas de amônio. Tá? Ou seja que se produzem a partir de 33,6 gramas de nitrogênio, é produzida 40,8 de NH3. Mas observem que sempre eu comecei a partir do quê? Começo a partir das massas molares. Sim, esse nitrogênio, hidrogênio, como falou ali a Luísa, tem que procurar na tabela periódica os valores das massas atômicas de cada elemento. Sim, comecei a partir disso. E depois, tá, coloquei a incógnita. Está perguntando quantas de amônia, então tem que ficar aqui embaixo, se eu tenho 33,6 gramas. Eu fiz uma regra de 3. Tá bom? Vamos continuar. Aqui. Qual o volume de hidrogênio nas condições normais consumido na produção de 6 mols de NH3? Olha só, estou relacionando volume com mols. Tá? Então, volume de hidrogênio. Então, aqui eu já sei. Ó, volume de hidrogênio. Então, vou analisar da reação. Hidrogênios. Sabemos que 1 mol de qualquer elemento, molécula, é 22,71 litros, certo? No caso do hidrogênio. Como temos 3, então tem que multiplicar 3, certo? Aqui teremos 3 mols de hidrogênio. Reagem para produzir 2 mols de NH3. Eu posso relacionar isso aqui assim. Olha, relacionei volume, sim, com mols, tá certo? Sempre e quando você for fazer a conversão certa aqui. Tá? 3 vezes o volume em condição normal. Ou seja, eu vou reescrever aqui. 68,13 litros de hidrogênio reagem para produzir 2 mols de amônio. Agora vamos responder à pergunta. Sim? Quanto seria o volume de hidrogênio a partir de quantas? 6 mols de amônia. Regra de 3. Então vai ficar x será igual, denominador, sempre que está oposto, 2 mols de NH3. E em cima, o produto, 68,3 litros de hidrogênio
vezes 6 mols de NH3. Mols com mols simplifica. Que ficou? Somente litros de hidrogênio. Mas precisamos fazer o produto de 68,3 vezes 6 dividido em 2. Duzentos e 4,4 litros de hidrogênio. Tá bom? Então, lembre, cada vez que eu for fazer uma análise de acordo à reação química, eu começo com ou massa molar, ou mols, ou com as condições normais, sim, de volume, tá? E a incógnita vai ficar somente lá embaixo, tá bom? Que horas as aulas? Como assim, Evelyn? Aqui vamos até as 8h15, 8h30, tá? Faltam 15 minutos só para acabar a aula. Vamos fazer mais um. Ok. Quando a gente vai começar a fazer um cálculo estequiométrico, tem que ver se a equação está balanceada. Aqui, vamos ver. Temos um alumínio, 2 alumínios desse lado. Já vi que não está balanceada, certo? E aqui temos 2 e aqui temos 3. Então, o que hacemos? Vamos fazer o balanceamento. Acho que esse aqui a gente fez na aula anterior, tá? Esse aqui a gente já fez na aula anterior e já está balanceado. Então, lembra que a gente, para balancear uma equação, começamos, eu vou fazer rápido esse balanceamento. Alumínio, oxigênio, produz Al2O3. Ok, só tenho 2 alumínios. Ok, então aqui seria 2. 2 vezes 1, 2. 2 alumínios estão ok. Mas aqui eu tenho 3 e aqui tem 2. Então eu multiplico por 3 sobre 2. Isso a gente viu na aula anterior. 3 vezes 2, que vai dar 3, certo? 3 meios vezes 2 dá 3, certo? Mas como a gente usa uma equação química como se ela fosse também uma equação matemática. E para não trabalhar com quebrados, eu posso multiplicar toda essa equação por 2 para eliminar esse denominador aqui de 2. Mas vai multiplicar por 2 todos os elementos dessa reação. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 alumínios, mais 3 oxigênios, produz 2, tá bom? Aqui temos 4 alumínios, aqui temos desse lado 2 vezes 2, 4. Deste lado na reação do reagente 3 vezes 2, 6. E aqui temos 2 vezes 3, 6. Está tudo certo. Então, antes de fazer qualquer cálculo estequiométrico, temos que balancear a equação. A equação está balanceada? Beleza. Agora, vamos a calcular as massas molares. Tá? Massas molares. Então, alumínio. Quanto pesa o alumínio? Vou lá procurar na tabela. Desse lado aqui. Ó, esse alumínio aqui é 27. Pessoal, vocês estão aqui? Sim. Ah, tá bom, obrigado. Então, alumínio Sim. 27 gramas. O oxigênio
é 16, mas aqui temos O2, seria 16 vezes 2, 32. E Al2O3 seria quanto? Temos 2 de alumínio, que é 27, mais 3 átomos de oxigênio, que é 16. Dois vezes 27, estou calculando a sua massa molar. 102. Ok. Então, temos aqui o que nos interessa. Alumínio 27, oxigênio 32 e o óxido de alumínio 102. Ok. Aqui fala o seguinte. Qual é a massa? A pergunta é a massa em gramas do óxido produzida a partir da reação de 9 gramas de alumínio. Beleza. Então, vamos fazer de acordo primeiro as massas molares na reação. Que temos 4, temos 4 mols de alumínio. Alumínio pesa 27 gramas de alumínio. Produzem 2 mols de óxido. E o óxido pesa 102. Eu vou fazer só os cálculos aqui. 4 vezes 27, 108 gramas de alumínio. Isso aqui é de acordo com a reação química. Ainda não fiz nada com relação ao problema. 2 vezes 102, 204. Agora sim, vamos fazer o cálculo que está pedindo. Quantas gramas de óxido quando reagem 9 gramas de alumínio? Isso aqui não tem nada a ver. Seria, o de embaixo seria 108 gramas de alumínio, tá? E o produto de 9 gramas de alumínio vezes 204 gramas de óxido. Grama e grama elimina. Maravilha. Vai ficar 9 vezes 204 dividido em 108. (17 gramas de óxido. Tá bom? Então, seria a letra A. Tá bom? Pessoal, aí vamos fazer mais exercícios desse aqui, semana que vem. Vamos deixar por aqui. Vejam lá no aplicativo se sua prova vai ser no polo ou se for online. O Gabriel, o problema é balancear. Se você não balanceia a equação, não vai ter como avançar. Tá? Fala. Ô, professor, boa noite. Desculpa eu estar interrompendo, já ouvi que tu Aham. tem. Meu nome é Maiana. Hoje está sendo o meu primeiro dia de aula devido... Eu estou de licença maternidade, na verdade, e estava uma confusão. E aí, o que acontece? Eu só estou conseguindo, vou começar a estudar pela madrugada, porque eu estou de licença maternidade, mas eu não quero parar de estudar. Eu queria verificar, eu vou passar vou chamar uma mensagem, mandar uma mensagem para o senhor no chat, referente às aulas que eu vou pegar e referente às faltas. Mas eu vou mandar meu atestado. Tá bom, mas acho que não, falta não vai ter, tá?
Olha só, Ah, não sei se você já viu, eu já tinha falado no início, que todas as aulas gravadas estão aqui no chat, tá? Aí você pode estudar, aqui está o chat, e aqui na parte de cima, e aqui, sim. alguém tirou? Ah, não. Espera aqui, eu tinha colocado no chat as aulas e já não estão. Estavam aqui. Tá, deixa eu vou achar de novo. Eu vou postar de novo, que alguém tirou um negócio. Espera um minuto. Aí você, elas estão gravadas, aí você pode acessar e começar a estudar daí. Lembrando que também tem que estudar do, do da aula que está lá no conteúdo online, tá bom? Tá certo, então, professor. Muito obrigada e vai Nada, desculpando. nada, que isso. Eu vou aqui colocar. Que sumiu, tá? Aqui Boa estão noite. todas as gravações. Eu vou fixar, já está fixado aqui. Ok, obrigada. Nada. Oi. Boa noite, professor. Eu queria saber uma situação. O que que acontece? Eu perdi logo no começo do mês o meu telefone. Tá sendo um caos. Aí agora que eu consegui me organizar direito. Aí eu estava tendo dificuldade de ler as apostilas online. Aí eu resolvi baixar tudo e imprimir, que para mim funcionaria melhor. Uhum. Só que no meio dessa perca desse telefone, eu não estou conseguindo mais me achar nos horários das aulas. Quais são os horários? Essa aula, eu tenho duas turmas, você tem que ver qual é a sua aula, porque o meu horário aqui é às 19 horas, e agora vou ter outra turma que é das 20h50. Então tem que ver, é toda sexta, mas sexta, Minha, 19 horas. sim, a minha aula, geralmente, por exemplo, o que acontecia? Era um outro professor. Hum, Te trocaram? Você viu no CIA que é comigo? Não, eu comecei, foi com outro. Calma aí, que eu tenho até o nome dele. Então você tem que ir com esse professor. Não pode estar aqui na minha aula. Tem que ver isso Não, direitinho. sim, eu vou ver isso, vou perguntar à instituição, porque eu também não estou entendendo, não. Várias situações que têm acontecido e eles que, tipo assim, a gente se perde. Totalmente. Então vamos, ó, você vai assistir essas aulas por